Bem-vindos a mais uma aula de nossa série Êxodos. E a gente está no capítulo 4, versículo 10, e estamos na nossa aula de capítulo 29. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. E também uma novidade que agora eu tenho um grupo no WhatsApp, que vai ter um link aqui embaixo, para a gente conversar sobre Purim. Então eu vou fazer conteúdo sobre Purim, para se preparar essa festa, e sobre Megilat Esther, o livro de Esther. Então todos convidados. Temos 80 pessoas já no grupo. Se Deus quiser, vamos chegar em mais, então vocês aí se inscrevam. Vamos lá. A gente viu então que Moshe, então todo o diálogo que Moshe tem na Sarça Ardente, que a gente já está quase um ano, não sei, muitos meses falando sobre ela, mas ela é muito importante, cada versículo, cada frase. A gente vê que Moshe está relutante. Primeira coisa, ele pergunta: quem sou eu? Para ir para o faraó e falar com o povo. Depois ele fala: mas como o povo vai acreditar em você? Quem é você? Qual é seu nome? Aí Deus sempre responde, né? Deus primeiro fala: eu estarei com você. Quem sou eu? Estarei com você. Mas qual é seu nome? Ele fala: Yasharie, tal. A gente viu. Aí Moshe responde: mas o povo não vai acreditar em mim. Aí fala: não, então toma os milagres. É o que a gente acabou de ver lá passado. Então aí dá os 3 milagres para ele. Se não acreditarem nesse, então tem esse. Se não acreditarem nesse, tem esse. Vai lá, já está armado aí com todos os seus milagres, toma o cajado. E agora a gente vai ver a quarta relutância de Moshe. E 4 das 5, pelo menos, no capítulo 3 e 4, né? Vamos lá, versículo 10. Depois que Moshe então dá todas as pragas, Vayomer Moshe el Adonai, Bi Adoni, Lo ish devarim anochi, Gam itmol, gam shelshom, gam meaz dedaberecha el avdecha, ki chaved pe ve chaved lashon anochi. Então ele vai trazer uma informação a mais. Então falou Moshe para Deus. Bi Adoni, o que é Bi Adoni? Uma pergunta, né, que os comentaristas vão explicar. Mas é Adoni. Não é Adoni, é Adonai. Bi Adonai, né? Tipo, ou seja, o que é Bi? Em mim? Eu? Comigo? Por favor? O que é? Vai ter uma discussão, a gente vai ver daqui. Então, alguma coisa, por favor, Deus, meu Senhor, né? Chama de meu Senhor aqui. É interessante que ele chama com esse nome de Deus, que é um nome incomum, assim, da Torá, de alguém chamar ele. E a gente já viu que quando Deus ele fala o nome Yud Kei Vav Kei, Yasharie, né? Depois ele fala o nome Yud Kei Vav Kei, até o Rashi, os Midrash vão trazer lá, que Deus ensinou para ele o seguinte: esse nome é o que escreve, mas ele ensina para Moshe o nome que se fala. E aqui Moshe está usando o nome que se fala, que é o nome de meu Senhor, né? E aí ele vai falar o seguinte: Lois devarim anot. Então vai vir com outro argumento. Mas no final das contas, Deus, eu não sou um homem de palavras. Gam bitmol, mesmo ontem, mesmo Xuxão, mesmo anteontem, mesmo antes, quando você veio falar com seu servo, mesmo desde quando você veio falar comigo, que Chaved Pe ve Chaved Lashon Anochi, porque eu sou, ao pé da letra, né? Eu sou pesado de boca e sou pesado de língua, sou eu. Ou seja, a princípio eu tenho um problema na fala, eu não sei falar, então desculpa. Até agora ele não tinha usado esse argumento, né? Ele falou: eles não vão acreditar em mim, como eu vou ter sucesso, como você vai se apresentar para eles, como que eles vão acreditar. Agora ele bota o problema nele, né? Não, mas sabe de negócio? Eu não vou saber falar. O problema aqui em mim. Como a gente viu que são 3 problemas, né? Para o povo acreditar que Deus quer salvar eles. A gente viu lá passada. Como o povo vai acreditar que Deus vai salvar eles no Egito? Primeira forma, a gente viu qual é que fala assim: Deus não vai conseguir fazer o faraó liberar a gente, né? Ou seja, Deus não vai... Será que Deus ele é mais forte do que o faraó, do que os egípcios? Ele vai conseguir fazer a gente parar de ser escravizado? Deus não vai conseguir. Seria talvez uma pergunta. E aí Deus vai provar que sim, ele consegue, que ele manda em tudo, vão ter as pragas e tal. A segunda pergunta: eu sei que Deus consegue, mas o nosso povo não é digno para que Deus interfira no mundo fazendo milagres para que salve a gente do faraó. Porque quem é a gente? A gente está pecando, a gente está fazendo idolatria, a gente não tem mérito. Se a gente fosse como os patriarcas, tivesse mantido o nível justo, como Deus tem... Mas nem para os patriarcas Deus fez milagres revelados. Ele só teve a supervisão divina com eles a vida toda, e no final deu tudo certo para eles. Mas agora para a gente ele vai mudar e alterar a natureza. A gente viu que Deus vai trazer os milagres. Falar: olha, primeiro então Deus vai se apresentar: sou eu sou Deus,
E a Sharia, ou seja, eu que criei tudo, eu que sou o imperativo de toda a existência, a gente viu isso? Eu posso fazer o que eu quiser. Aí depois fala, não, eu faço milagres. Moshe, ó, faz aí, viu? Aí a lepra. Ou seja, eu vou fazer milagre para vocês sim, merecem. E a gente viu a alusão de cada um dos milagres, que o segundo a lepra, não, o povo vai fazer chuva, vai se arrepender, vai voltar para Deus. Tá bom. E a terceira questionamento é tipo, não, eu sei que Deus pode salvar o povo e eu sei que Deus consegue salvar, fazer o que ele quiser do mundo e salvar do Egito. Mas quem sou eu para ser o intermediário que vou fazer isso? Ou seja, quem sou eu, Moshe, para ser que eu vou trazer a mensagem de Deus? Então o problema está em mim. E aí isso que o Moshe está falando, Biadoni, ó, Deus, o problema não é você, não é o povo, é Biadoni, o problema está em mim. Porque eu tenho dificuldade de falar. Adoni, desculpa, Biadonai, né? Deus, qual a diferença de Adoni para Adonai? Adonai é o plural de Adoni, certo? Que é como você trata a majestade. Sempre você vai falar com o rei, você fala no plural. Vossa senhoria, né? Vosso. Então Adonai seria Inclusive plural majestático. Plural majestático. Exatamente, então seria isso. Meu senhor é vosso senhor, né? No caso. Aqui, tá? Então temos um advogado aqui. Então seria o argumento de Moshe. Então vamos entender. Primeiro, então, tem a pergunta assim: você não fala, eu tenho esse problema desde ontem, desde anteontem. O que quer dizer desde ontem, anteontem? Desde quando você começou a falar comigo? Aqui redundante, também tem, os sábios falam que sempre tem a palavra gam. Também vem ainda incluir mais alguma outra coisa, então tem que entender o que é isso. E segundo, tem que entender o que é o Adonai, né? Que Moshe está falando, estou errando direto, né? Ficou já Adoni na minha cabeça. Que eu não sou um homem de palavras. E o que ele tem na boca? Qual o problema? O que ele é pesado na boca? Qual é a relutância de Moshe? Varim é mais palavras ou é coisas? Varim palavras, lógica de varim, eu não sou homem de palavras. Vai da beira, Hashem, né? Falou Deus para Moshe. Então o Rashi vai trazer um midrash que vai falar o seguinte: o que é Gam, também ontem, também anteontem, também desde que você falei com você. Vai dizer que daqui a gente aprende que na verdade esse diálogo todo que a gente está estudando durou 7 dias. Então não é que tudo foi um diálogo contínuo no mesmo dia, e sim que primeiro Deus falou uma parte, aí depois ele foi para casa, refletiu, aí depois voltou, aí respondeu. E aqui está no 7º dia, então está 7 dias lá falando com Deus, né? Que seria também ontem, então ontem já é um dia e o também já vai incluir mais um dia. Também anteontem já vai mais 2 dias. Também, agora não sei, não tem que pegar o Rashi dentro, mas no final o Midrash vai dizer que então o Moshe está falando há 7 dias com Deus. Então ele está falando o seguinte: ó, eu já estou falando com você há 7 dias. E desde que eu comecei a falar com você, eu não sou homem de palavras. E eu continuo com meus problemas vocais e da boca, que aqui o Rashi vai trazer que provavelmente é uma gagueira, né? Eu sou gago, eu era gago. E eu achei o seguinte: quando você se revelou para mim e falou que pode fazer milagres, você ia me curar. Porque meu objetivo não é ir falar com o povo, não é ir falar com o faraó. Vai me curar, mas eu já estou aqui 7 dias e você não fez nada quanto a minha voz. Logo quer dizer que você não vai ter um milagre, você não vai resolver o meu problema aqui físico. Logo, eu não sou um homem de palavras, eu não sou propício para ir. Porque se eu fosse propício, aqui na Urash, mas pegando lá já o caminho dele, se eu não fosse propício, se eu fosse propício, você teria me salvo. Me salvo não, me curado, desculpa. Podia tornar propício, tornar curado na hora que ele fosse falar com o faraó. Antes não tinha necessidade, então confia. Quando chegar na hora da verdade... Então, Deus vai responder depois: eu estarei com você. Daí quer dizer, eu estarei com você. Mas até agora o Moshe está tipo, nada aconteceu. Então o Rashi vai dizer que são 7 dias, né? E essa fala é o 6º dia, então vai ter ainda mais um dia depois, então ele está 6 dias, então também ontem, também desde quando? Então cada um é 2 dias, 2, é 6 dias, tá? E caber de pé, e que eu tenho uma dificuldade na boca, um peso na boca, é uma dificuldade na boca, ou seja, provavelmente a gagueira, alguma coisa assim. Você ia falar? Cara, se o meu chefe me passa uma tarefa durante 7 dias e depois de 7 dias eu vejo que eu não sou apto a fazer a tarefa, cara,
Das duas, uma. Ou eu acho que o meu chefe é incompetente. Né? Não faz sentido. Depois de 7 dias, qual é a conclusão que Moshe Rabbeinu chegou? A Hashem não vai curar ele. Então o que a Hashem está fazendo comigo? Boa pergunta. Vamos ver o que os outros vão Ele falou responder. assim, então a Hashem tem outro plano para mim que não é me curar. Não é me curar, ou seja, é assim mesmo. É assim mesmo. Sim. Aí você, não, então não sou eu. Não, então, mas assim, vamos supor que... Vamos supor que você está Sim, falando isso. mas aqui Moshe está falando, olha, Hashem, teu plano não está dando certo. Não é nem chutzpah isso. Vamos supor que é isso mesmo. A Moshe não pode colocar isso na conversa? Vamos deixar claro a conversa. Eu não sei falar. Tá sabendo disso, né? Aí, esperando o que você vai responder. Até pra ter, tipo, não, relaxa, eu vou estar com você. Então agora eu tô confiante. Pode ser também, né? Ou seja, não é uma questão, tipo, não vou porque você tá errado, não. Aquele elefante branco. Você sabe que eu tenho problema de fala, né? Eu só quero entender, assim, pra estar confiante quando eu for lá. Como tu vai resolver essa situação? Aí eu falo, não, estarei com você. Porque isso ao contrário do que demonstra, não parece ser humildade de Moshe. Parece ser arrogância de Moshe. Arrogância? Então vamos ver a consequência. O que Deus vai falar? Então o Rashbam, ele vai por outro caminho. O neto do Urash vai por outro caminho. Fala que o problema não era a fala de Moshe, que não era Gad, e sim que ele não era especialista em falar a língua egípcia da época. Então estava assim, eu vou falar com o faraó. Como eu vou falar na polícia, vou lá com o faraó do Egito, eu nem sei falar egípcio direito, porque ele já tem 80 anos, eu fugi, de acordo aqui pode ser até com 12 anos, tem discussão, mas a opinião mínima é com 12 anos, eu fugi do faraó, eu já não falo egípcio já há muito tempo. E 2, eu já tenho o sotaque de Midian. Então vou falar hebraico. Vai falar com... Não, tem que falar com o faraó em egípcio, lá. Egípcio da época, né? Porque não é o egípcio moderno, sei lá. Esqueci o nome da língua agora, exatamente, que era antigamente. Mas e eu não tenho sotaque, vai parecer um caipira falando, como se fosse... Tá, então é o que o Rashbam vai falar. E aí ele vai falar, você... que você tá... Ele nem vai me dar bola, como se fosse, eu não sou um homem de palavras. Então não vai, ele vai dizer que quando ele fala eu tenho um peso na boca, ele não está falando aqui de problema físico, e sim um problema de comunicação, de sotaque, língua e tudo mais. Tá? O Ebenezer, vamos lá, ele vai falar o que é Bi Adonai, né? Bi, aí é o que deve estar traduzido, é uma linguagem de súplica. Ah, não? Que é a súplica, ou seja, Bi é tipo súplica, como ó. É isso? Ó Deus. O que é uma súplica? Por favor, Oxalá, assim como é traduzido. Assim. Ó é chamando, ó Deus. Então, o Ebenezer vai um caminho mais hardcore. Eu falo assim, que Deus está falando assim, olha, por favor, Deus, eu não sou um homem de palavras. Ou seja, significando uma recusa. Por favor, não faça isso comigo. Eu não sou um homem de palavras. Tá? Ou seja, me puna como quiser. Aí falou o Ebenezer, mas não me envie. Faz o que tu quiser comigo, mas me enviar não vai rolar. Tá? Eu não sou homem de palavras. O que significa eu não sou homem de palavras? Para o Ebenezer, eu não sou homem, eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não sei falar bem com as pessoas, muito menos falar perante o rei do Egito para fazer uma coisa que com certeza ele não vai querer. Quem sou eu para isso? Aí vai falar, ou então que não é eloquente é que eu gaguejo, vai chamar um gago, vai falar com ele. Ou então ele vai falar que eu tenho língua presa. Então 3 opiniões para o Ebenezer. Ou gagueira, ou língua presa, cavê de pé, língua presa, né? Ou seja, o lachon, cavê de lachon. A língua pesada, língua presa. Qual a diferença entre gagueira e língua presa? Gagueira, sei lá, gá, língua presa, você não consegue mexer a língua e fazer os fonemas. Fonema. Cebolinha. Isso. Tipo cebolinha, não sei se é tipo cebolinha, mas tudo bem. Se ele colocou carvão na boca, queimou o palato. Se ele queimou o palato, ficou fanho. Tá, então seria língua presa, ou seja, não sei falar todos os fonemas do idioma, né? Então, como coisa assim, tá? O Dato Zikani, que são os Baleia Tosfot, né? Os alunos do Rashi, vão por outro caminho, vão fazer o seguinte. O faraó e os ministros, isso tem a ver até com o Midrash, quando Yosef, o José, vai falar com o faraó, que era a preocupação dele, no Egito tem que falar as 70 línguas, para estar lá e ele fala, eu não sei falar as 70 línguas, eu não sou
desculpa, um homem de palavras. Eu não sei 70 línguas. Eu vou ser humilhado lá, eles não vão nem me dar bola. Porque se eu estivesse lá, não seria ninguém, já que eu não tenho esse conhecimento. Então, se for me perguntar nos idiomas, eu vou ser ridicularizado perante todo mundo, tá? Então, envia alguém que, na continuação que a gente ainda não leu, envia alguém que saiba falar todos esses idiomas e tal. Que é a mesma coisa que Yosef, né? Que tem um Midrash que fala que Yosef não sabia falar todos os idiomas, e aí veio o anjo Gabriel e ensinou para ele 70 dias, falando, eu vou resolver. De acordo com esse Midrash, como Yosef resolveu. Como Moshe falou, não, eu vou dar outro jeito. Aí por quê? Porque talvez o Moshe não está falando de forma propícia. Aí falou, não, então tu vai ficar aí mesmo. Eu vou dar um outro jeito para você fazer as coisas, mas não vou resolver os seus problemas. Como se fosse. O Rabbeinu Hananelo vai explicar que ele não sabia falar as línguas, os fonemas dentais e labiais. Labiais não, linguais. Quais são? Zain, Sin. Lamed. Não, Lamed, Labia Lamed, qual é isso aí? Usar a língua ou o dente, agora não vou pensar, tá bom? Agora vamos no Ramban. Ramban vai por outro tempo. Fala o seguinte. Quando o Moshe está falando, desde anteontem, o Rashi foi pelo caminho, que é o que? 7 dias a gente está falando. O Rambam fala, não, pelo pshat, pelo literal, desde que eu cresci, desde anteontem, ou seja, desde que eu nasci, desde que eu sou criança, até agora que eu já sou idoso. Sempre eu fui assim, sempre tive problema na fala. Vivi a minha vida toda assim, né? Também desde que você falou comigo. O que é desde que você falou comigo? Ou seja, desde ontem, desde anteontem, desde que eu nasci, desde que eu sou criança. E desde que você falou comigo, ou seja, e desde que eu comecei a profetizar. E a gente está então conversando, você não me curou para ir para o faraó. Se assim, como eu irei? E aí o Rambam vai falar que Moshe tinha tanta vontade de não ir, que ele nem rezou nesse tempo para ser curado. Ou seja, eu senti o seguinte, Deus, eu sempre fui assim. Eu achei que agora com a profecia você teria me curado, mas você não me curou. Mas também Moshe não rezou. Talvez ele não rezou para ter um argumento para recusar, quando precisasse. Ou seja, a primeira coisa, como você falou, primeira coisa, Deus, você vai e tal. O que é a primeira coisa? Falar, eu tô com um problema de fala, então Deus, por favor, me ajuda, porque eu quero estar propício para a missão que você está me dando. Mas Moshe não rezou. Moshe deixou, não falou para Deus, por favor, então me cura isso, não. Aí ele deixou para depois, quando tiver acabasse os argumentos, para falar, Deus, eu não sei falar. Aí Deus vai falar, então por que você não rezou para eu te curar? Você quer que eu te fizesse alguma coisa sem você pedir? Né? Você não pediu por quê? Por que você não pediu? A pergunta é por que você não pediu? Se pedisse, eu te curaria. Vamos ver o que ele vai continuar. Então, o Moshe vai argumentar, já que você não me curou, não me envie, porque não é honrado que você me envie. Você quer que eu vá lá fale com o povo, fale com o faraó e tal, vai chegar um cara gago. Fica feio, Deus. Manda alguém que vai ficar mais bonito para você. Você está fazendo tanto por mim para solucionar os problemas, mas eu sou tão complicado, manda alguém que não tem esse problema para solucionar. Você pode enviar quem você quiser, porque ele vai falar mais claramente depois, né? Envia aí alguém. Você não precisa ficar corrigindo os meus problemas pessoais. Vai alguém que já está pronto, que já está capacitado. Não precisa ficar, não, já sei que você não fala, mas tá bom, então vamos fazer desse jeito. Não é honrado. Bota alguém propício. Então esse é o Ramban. E aí, ele vai continuar e falar o seguinte. E Deus, já sabendo que ele não rezou, então ele não curou também. Ele curaria, ele iria curar, mas Moshe não rezou, então Deus não curou. Então Deus vai falar depois, né? Então eu vou colocar as palavras na sua boca, as palavras corretas, que você vai conseguir expressar. Ou seja, tudo que Moshe vai falar para o faraó, depois que ele vai falar, eu estarei com você. Deus vai ditar o que falar. E Deus vai ditar as palavras que Moshe sabe falar, como se fosse. Então, eu vou botar as palavras certas para você não ter essa vergonha, mas eu não vou te curar. Tá? Agora, o Midrash, o Ramban vai citar o Midrash, que vai falar o seguinte. Deus vai falar, se você não falar bem, não se preocupe, porque sou eu que faço as pessoas falarem, que é a resposta de Deus. A gente vai ver no próximo versículo, tá bom? Agora, o Rambam vai falar, mas o que eu acho de verdade, então ele trouxe primeiro a sua opinião, trouxe o Midrash, e agora vai falar, o que eu acho de verdade é o seguinte, que Deus vai falar assim, eu posso fazer tudo e te curar, tá? Mas já que você não quer a sua cura, você não rezou para mim,
você então vai fazer dessa forma para ter sucesso na missão, mas não vai estar resolvido o problema. Então, para o Ramban, então, Deus não curou Moshe. Ele é gago e continua gago e vai continuar gago. Por quê? Porque não rezou. Ou seja, mesmo que era para não ser mais gago e Deus ia salvar, fazer milagres, a pessoa precisa pelo menos pedir, precisa rezar. Se não rezou, também Deus não vai fazer por ela alguma coisa. Então seria o Rambam, tá bom? O Rabbeinu Bechai traz o Midrash famoso, que o Dani já até trouxe, que é que quando ele era pequeno, e tinha o decreto lá de matar todos os judeus, porque tinha o decreto de todos os meninos hebreus, né? Porque tinha o decreto, porque os astrólogos viram que alguém que nasceria ia destronar ele, ganhar o poder, o reinado e tal. Então ele matou todo mundo para tirar a concorrência, de acordo com isso, e aí a filha lá dele apareceu com um bebê anos depois, né? Porque volta para a mãe para amamentar e depois que ele devolve. E aí ele queria testar essa criança se essa pessoa tinha cobiça pelo trono ou não, né? E aí o que ele fez? Ele botou a coroa lá dele de um lado e botou um carvão fervendo do outro lado. E aí ele pensou assim: se ele for na coroa, quer dizer que ele quer o ouro, ele quer o trono, quer as honrarias. Não faz muito sentido, porque a pessoa iria no carvão, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se exatamente esse é o Midrash que ele traz aqui. Porque tem algumas versões de Midrash, né? Aqui. Ele cresceu no palácio do faraó e... aqui. E ele pegava a coroa do faraó, aqui um detalhe que eu não tinha trouxe, e jogava na terra. Então tinha o faraó, o bebê lá, a criança, pegava, vovô, e jogava no chão. Aí falou, isso é um sinal, né? Então o rei queria julgar de pena de morte. Então não é que ele quis testar, ele quis, eu quero matar porque quem está tocando minha coroa e jogando na terra. E então ele mandou para os astrólogos e falou assim: esse talvez é aquele que vocês falaram que vai salvar o povo de Israel e destruir o meu reinado, né? Então ele se aconselhou, o faraó, com os sábios. E quem eram os sábios que estavam lá? Os 3 sábios que o faraó se aconselha? Bilam. Isso, Yov, Itró e Bilam. Ou seja, Jetró, Jó e Bilão. Um falou, merece morrer, ok? O Bilam, né? O outro falou, ele é jovem e ele não sabe o que está fazendo, né? O Itró e o Yov e o Jó ficou imparcial. Uma pergunta em cima do muro. O que ele fez? Ele trouxe então um prato, né? E botou dentro ouro, e o outro botou o carvão de fogo e falou: se ele pegar a coroa, né, o ouro, é sabido que ele tem consciência do que ele está fazendo. E aí, então ele resolve o problema. Quer dizer que ele tem uma consciência que ele está pegando minha coroa. E aí ele merece morrer, porque ninguém pode tocar na coroa do rei. E se ele pegar o carvão, quer dizer que é uma criança que nem sabe o que está fazendo, toca em qualquer lugar, ou seja, que ele ainda é muito pequeno e não está sabendo o que está fazendo. Como ele pegou o carvão? Paturme na metade. E aí ele vai estar isento da pena de morte. Ou seja, no pendrive, então é diferente do que eu falei. Ele já tinha uma pena de morte por tocar. Mas ele não queria, meu neto e tal, talvez ele não tenha discernimento. Vamos testar o discernimento. Então, por isso que ele bota aqui. Vamos terminar? Então, o Moshe quis pegar a coroa e veio um anjo e pegou a mão dele e botou no carvão. Então, por isso que ele tocou no carvão, porque um anjo desviou, porque ele já tinha discernimento mesmo, né? E aí, quando ele toca no carvão, ele toca depois na dó e tal, ele toca na língua, e aí ele fica aral sfatayim, ou seja, com problema vocal. O Midrash é esse. Só uma coisa, esse comportamento do Bilam, isso repete, né? Porque eles já tinham tido o mesmo comportamento. Não, só Midrashim. Esse Midrash vai dizer que é sobre o Moshe. Tem um outro Midrash que fala sobre o conselho de tacar as crianças no Nilo. Então, E aí fala que o Bilam fala que ele que dá o conselho de tacar no Nilo, e no final ele é morto pela espada. Mas o Itró não foge? O Itró, ele fala para não tacar, salvar. E aí ele foge para não acontecer nada com ele. Mas nos bebês, como é que agora ele está no Moshe? São Midrashim, calma aí. Foi um ou outro. É um ou outro.
estava no Egito nesse momento. Não, quando tinha Não. o decreto dos bebês, o Calma aí, Etró, os dois midrashim, eles não podem existir ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. mas é isso que eu tô falando, esse midrash que eu saiba dos bebês. Então, tem o midrash do bebê, tem outro. São duas versões sobre quando que foi o conselho para os 3 ministros, entendeu? O que ele quer mostrar é o seguinte, que naquela época tinham 3 personalidades importantes que eram dignas de ser conselheiros do faraó. Um era mau, o outro era bom, por isso que ele mereceu ser o sogro de Moshe e receber a Torá, e onde a gente recebe a Torá para achar dele, que ele tem esse mérito, e o outro, como se calou no final, mesmo que ele era justo e não queria fazer nada, é uma explicação porque Jó ele sofre muito sem motivo, já que ele era justo. Porque no momento ele se calou e ele poderia ter evitado alguma coisa que ele não quis pegar parte. Mas é um midrash, não é um fato necessariamente histórico. Vemos o Rambam. O Orachai fala que é Biadonai, Deus, por favor, tenha piedade de mim. É uma súplica, mas sobre mim, uma piedade de mim, né? Ou seja, não me faça essa... não me deixe ficar humilhado, né? De ter, eu não sei falar e tal, tá? O esforo vai falar, eu não sei falar com políticos, né? Que eu não tenho problema de vovô, que sotaque, não sei política. Vou chegar no meio da política aqui, você acha que eu vou conseguir manobrar todo mundo lá, manipular todo mundo? Não sei política, não... Quem que Moshe era, lembrando, que ele viveu a vida toda dele como? Era um pastor, num lugar isolado, numa outra... em Midian, que é um lugar tipo ou seja, o pastor é uma pessoa que não tem escolaridade, não tá lá na sociedade, é uma pessoa que fica afastada da sociedade mesmo. 40 anos. Tá, mas vamos de acordo com comunidades, mas vamos supor 40. Mas ele tá 40 anos de pastor, ou seja, o que é desconectado do mundo? Essa é a questão. Ele não é articulado. Não é articulado, não sabe o que está acontecendo, não sabe... É um pastor, fica lá com o rebanho e tal. Você não utiliza a diplomacia, a conversa no seu dia a dia para resolver os seus problemas, porque você não precisa dessa habilidade, né? Essa é a profissão, como começa, e Moshe era o pastor, ou seja, o que ele era pastor. Essa é a personalidade de Moshe, um pastor. Em perfil, né? Tá? O Rava Bravanel, quando fala Biadonai, em mim, Deus, ele está pedindo para Deus para que seja curado. Fala, em mim, Deus, porque eu não sou um homem de palavras, então me cure, Deus. Mudou agora o sentido da frase, né, do que a gente viu até agora. Então não é tipo, por favor, me tire disso, não quero, o problema está em mim, não. É tipo, então, em mim, eu não sou homem de palavras, você não quer que eu faça isso, então me ajuda aqui, me ajuda a te ajudar, né, como se fosse. Pô, já tem 3 dias, ontem, anteontem, desde que você falou comigo, então ele não vai... Não são mais 6 dias que estão falando, tem 3 dias que eu falo com você e eu continuo com defeito de fala. E ele vai falar que o problema é o defeito físico mesmo de fala, que são os sons labiais. Porque fala que ele vai trazer outro depois, que ele fala, eu sou arel sifatai. Eu sou estéreo nos lábios. Ou seja, a gente tem 3 linguajares aqui que o Moshe vai usar. Um é, eu sou pesado de boca. O outro, eu sou pesado de língua. E o outro, eu sou estéreo de lábios. Arel... Não é estéreo. Incircunciso de... Muito bem observado, não é estéreo, Eu tenho um defeito, como se fosse. Defeito de... Não aprimorado, vamos dizer assim. Falta letaquena aqui, falta um defeito. Eu tenho um defeito no... Ou seja, mas é boca, é lábio ou é língua, né? No final. E aqui ele vai pelo oral, que é o labiais. Ou seja, quais são os sons labiais? Beit, mem, vav e pei. Agora eu escrevi aqui que ele fala. Aí ficou mais fácil, tá? Então, como eu vou falar? Porque o que acontece? Deus fala assim, ó. Faz os milagres, o povo vai acreditar. Mas aí depois no versículo anterior fala assim, porque aqui no versículo 9, se não me engano, não, versículo 9, aqui, no versículo 8 ele fala, porque vocês não acreditarem e não ouvirem lekolaot, a voz do milagre,
E aí ele traz, então, Deus fala assim, a voz do milagre. Quer dizer, a voz do milagre a gente falou aula passada. Nem todo mundo vê o milagre, você vai falar orava bravanelo. Nem todo mundo vai ver o milagre, não dá para fazer um milagre na frente de todo mundo, só dos anciãos, né, da elite. E os outros é a voz do milagre, que aí um vai contar para o outro, Moshe fez isso, é a voz. E querendo dizer o seguinte, que Moshe então ele vai precisar explicar, não é só chegar lá e fazer um milagre, ele vai precisar explicar o milagre, ou seja, ensinar o povo, falar com o povo e convencer o povo. Vai ter que ter uma apresentação, não é só fazer um milagre, tem que ter um convencimento e uma aula, dar uma palestrinha, né, que a gente fala. E aí quando ele entende, calma aí, então, eu vou ter que falar com o povo, aí ele fica desesperado, mas eu não sou um homem de fala, então por favor, me cura a fala, porque eu vou chegar lá na frente do povo e aí? Então, essa é a opinião do Rav Abravanel e ele vai entrar agora num ponto seguinte. Por que Deus fez o maior de todos os profetas que já existiram e vão existir, o maior de todos os seres humanos, com problema de fala? Ele não comeu por 40 dias e 40 noites, a cara dele depois vai ter raios de luz, os milagres que ele fez, ele não pode falar direito. Qual o motivo? O último livro da Torá é praticamente todo o discurso dele se despedindo. O discurso de Moshe e tal. Ele vira um grande orador, começou desse jeito que a gente está discutindo. Muito bom. Eu trouxe aqui um ponto interessante, que ele fala assim, Lois devarim anochi. Eu não sou um homem de palavras. Aí o último livro da Torá, Ve'ele adevarim Moshe diber Moshe bnei Israel. E essas são as palavras que Moshe falou perante todo Israel. É um discursão, que é um livro inteiro que não era para ser incluso, que Deus bota que é. Por quê? Porque essas são as palavras de Moshe. Ou seja, você é aquele que no início, quando estava relutando, falou que não é um homem de palavras. Olha o que causaram as suas palavras. Essas são as palavras de Moshe, estão escritas no livro. As palavras que Moshe falou, não que Deus falou, que Moshe falou no último livro. Essas são as palavras de Moshe, para mostrar a transformação de Moshe. Ou seja, você achou que você não era nada, olha onde você chegou. E aí fica a pergunta, mas então no meio do caminho Deus curou Moshe ou não curou Moshe? Nunca curou? Ou depois curou? Ou quando foi entregar a Torá talvez curou? Vai ficar essa dúvida também. Agora, o Rabbeinu Nissim, né, Uran, ele vai falar o seguinte, por que então Deus fez Moshe ter problema de fala? Para que ninguém cogite pensar que tudo que aconteceu é pela eloquência de Moshe. Não, que chegou um cara lá que manipulava todo mundo, um cara falava como eu nunca vi a oratória dele. É algo que convence qualquer um. Então foi... O quê? Os argumentos mais fortes. Os argumentos mais fortes. Então foi Deus ou foi Moshe mesmo? Assim, gente, e até hoje fala, não, Moshe inventou a Torá e convenceu o povo todo que eles falavam com Deus, né? Foi um negócio surto coletivo, tudo por causa de um líder populista, carismático, convencia, compara com os caras de seita, calma aí, ele era gago, ele tinha um problema de falar, e não era um homem eloquente. Então, por isso, Deus fica com defeito para saberem que, na verdade, as palavras perfeitas são minhas e não suas. Mas foi Deus, né, que estava com ele em todo momento. E o Ramban vai dizer que ele, porque Moshe não quis rezar, né, tá? O Netziv de Volozhin vai explicar o seguinte, que Deus está pedindo Bi Adonai, me cure com um milagre, em mim, me cure, para eu poder falar com o povo, tá? Porque desde ontem, o que é ontem? Quando eu estava em Midian, eu não conseguia conversar com os sábios de lá. Ou seja, desde todo momento que eu morei em Midian, que eu fugi do Egito, eu não ficava lá nas conversas dos intelectuais, dos sábios. Não, eu não conseguia conversar com eles, porque eu nem falava com eles. Por quê? Porque eu tenho problema de fala. Trazendo o Moshe como se fosse uma personalidade que sempre fugiu do social, já que ele tem esse problema de fala. Então ele nunca fez parte realmente da corte, da intelectualidade, da sociedade e tudo mais. Mesmo Midian, por isso que ele era o pastor, o cara que ninguém vê, que ninguém fala, que fica no canto, excluído. Então desde ontem, Midian. Desde anteontem, mesmo quando eu estava no palácio do faraó, mesmo sendo um dos filhos do faraó, eu nunca falei na frente de muitas pessoas, porque eu sempre tive esse problema de fala. E desde antes, quando você começou a falar comigo, ou seja, mesmo agora que você fala comigo e eu sou profeta, eu também continuo com esse problema de fala. Por quê? Porque eu sou pesado de boca, pela natureza. Minha natureza, ou seja, eu tenho um problema natural, biológico, que eu não falo bem. Então, eu te peço um milagre, que só um milagre pode me resolver isso. Então, esse é o Netziv Volozhin.
Aqui eu botei aqui o que estava acabando lá, vamos falar as letras. Zain, Shin, Sin, né? Ele traz aqui o Resh, não sei, e o Tzadik, de dentais, né? Com dente. E labiais é o Dalet, o Taf, o Lamed, o Nun e o Tet. São as. Tá, seja. Agora, o Rav Hirsch vai falar o seguinte. Isso eu falei, um segundo. Bi, quando ele fala bi, é o seguinte: eu estou preocupado, porque desde ontem. Um segundo. Ou seja, desde ontem, desde anteontem, ele está falando o seguinte: eu estou preocupado já há um tempão. Ou seja, desde que quando você veio falar comigo, eu estou com essa preocupação no meu coração, que eu não sou bom de fala. Porque eu tenho dificuldade de fala. Kaved Lashon, então qual a diferença de Kaved pé para Kaved Lashon? Ou seja, a dificuldade na boca e na língua, que na boca é o problema geral, eu não sei falar, e na língua é um problema específico. Ou seja, tem um problema de dificuldade na boca, qual? Na língua. Tá? Então por isso que é meio redundante falar tipo 2 vezes, né? E é o seguinte, aí ele vai explicar. A pessoa que vai falar em público, tá? Perante uma grande plateia, fica muito preocupada e muito nervosa, é natural do ser humano de rirem dela. Pô, nunca falei em público, qualquer um, né? Ou fazer vídeo na internet, pô, vão falar, quem que vão falar comigo? Fica com medo do hate, as pessoas vão rir, vai ser humilhado, vou gaguejar na hora e tudo mais. Agora, se o público ele é sábio, eles vão se conter. Né? Aquele ambiente mais intelectual, acadêmico, mais político, tipo, mesmo que as pessoas estão falando, esse cara não sabe falar direito, as pessoas vão saber ter uma, como se fala em português, um comportamento Consideração, comedimento. Um comedimento, isso, e não vão... Cenas do comedimento. E não vão colocar isso, pelo menos, tipo assim, pelo menos eu não vi ninguém rindo de mim, então ninguém riu, né, e segue, né, toca a vida. Agora, mas como falou que eu tenho que ir para o povo inteiro, ou seja, eu tenho que falar para o povo inteiro, explicar para eles, isso inclui mulheres e crianças, as crianças não sabem se conter. Elas falam na cara mesmo, né? Então eu estou desesperado. Ou seja, é um desespero de Moshe de falar na frente de um público. Essa é a explicação do Rav Hirsch. Eu não sei falar na frente de público, por favor, Deus, não faça isso comigo. Bote outro que saiba falar. Essa parte eu não quero. Vão rir da minha cara, eu vou ser humilhado. E a gente sabe que aquele que humilha o próximo, como se fosse ficar matando, a pessoa fica embranquecida, né? A cara fica humilhada e eu não quero passar por esse constrangimento. E muitas vezes, mesmo quando tem uma missão muito importante que você sabe que você tem que fazer para melhorar a sociedade, coisas assim. Sabe, o correto a ser feito é isso. A maioria das pessoas não fazem muito por constrangimento mesmo, por humilhação. O que os outros vão pensar? O que eles vão falar de mim? Eles vão rir da minha cara? Vou parecer um maluco. Que é o que o Maimonides vai falar, que é uma das características intrínsecas que um profeta precisa ter, a coragem. Porque é o cara que vai falar o que o povo não quer ouvir, que todo mundo vai rir da cara dele, que tem que falar com o rei, toda a tua estratégia política está errada, tem que fazer o que Deus mandou. A pessoa tem que ter muita coragem de falar isso. Eu mostrei aqui, então, ele falou, não somente palavras, eu já tenho problema na fala, eu já não sou eloquente, vão rir de mim. E eu não quero passar por essa humilhação, por esse constrangimento. Você tem problema, quer dizer, o problema técnico aqui, Moshe tem mais medo da humilhação do que de Deus. Moshe tem mais medo da humilhação do que de Deus, sim, tem. Não, mas ele tenta convencer. Não chega a ser que nem Ioná, que fugiu para o navio porque não queria... Que também é complicado isso aqui. Mas aqui dá a impressão que talvez ou Moshe ainda não entendeu o que é Deus exatamente, não teve a revelação, ou... Eu não vejo muito assim, não. É porque eu acho que a gente tem um... Você vai ficar falando? Eu vou falar que muitas vezes na Torá você vê que Hashem fala uma coisa, Moshe rebaixa e no final acontece o que Moshe pediu. Hashem falou, eu vou destruir a mistreta. Moshe fala, não destrói não. Ele, tá bom. Não, Cedra, a questão do negociar... Moshe acrescentou um dia para receber a Torá. Eu tinha falado que era para dar 2 dias de afastamento, Moshe vai acrescentar. Não, então quando ele fala para o povo do bezerro de ouro, Moshe fala, então me apaga desse livro. Né? Exatamente. Cedra, mas aqui ele já entende que a Hashem ele dá a possibilidade de você defender, negociar e sabe, vocês são líderes, entendeu? Sim. Que no final é o que a Hashem quer. Aqui ele está falando, não, Hashem, teu plano é ruim. Assim, o que eu vejo é o seguinte, eu também não vi em nenhum lugar, mas eu acho assim, primeiro que Deus está treinando Moshe. A gente pensar a jornada do herói,
gente está no início, que é o herói relutante, que é o primeiro momento contra o mentor, né? E Deus está treinando, ou seja, existem todas as fraquezas, sim, do nosso personagem. E esse diálogo é justamente para Deus ir quebrando ponto a ponto e treinando ele até que ele vai receber a missão dele. E 7 dias para uma pessoa, é o que a gente já falou no outro lado, largar a vida toda dele, a família, o trabalho dele, o ganha-pão dele, a cidade que ele viveu e tudo mais, para fazer uma coisa que Deus pediu. 7 dias de convencimento é um tempo até relativamente pequeno. Quantas pessoas ficam a vida inteira relutando para certas coisas até muito menores e não tomam essa iniciativa. E Moshe, no final das contas, toma iniciativa. Isso é uma grandeza de Moshe mesmo, que... mas aí nesses 7 dias ele foi relutante. Tá bom, e quem não é relutante quando tem uma mudança na vida mesmo pequena? Normal, ele é ser humano, número 1. Agora, eu acho que aqui, como é uma profecia, Moshe não está conversando com um amigo, e por acaso esse amigo é Deus e é o Todo-Poderoso. Aqui é uma conversa profética. E a gente tem uma ideia de Deus como se fosse... Que é óbvio que é o correto, que Deus é onipotente, onipresente, é perfeito e tal. Então, se Deus falou comigo, como que eu não vou... Como eu não vou me submeter... A gente vai entrar no livre-arbítrio daqui a pouco. Submeter a ele. Mas eu não penso assim. Eu penso assim que na profecia é uma conversa de verdade. Não é uma conversa do dia a dia que tem máscaras e tem questões políticas de não me toques e isso eu não vou fazer. Eu acho que a profecia é como se fosse... Porque a conversa até é metafórica também. Porque é uma profecia, não é uma conversa, né? Então aqui eu acho que é um diálogo de verdade. Ou seja, as pessoas estão botando na mesa aquilo que realmente tem que ser postas. E quando a Torá traz que Moshe está trazendo esses argumentos, não é porque ele não está acreditando em Deus. Porque é de verdade o que ele quer falar. Tipo, é de verdade o que ele acha que precisa ser feito para botar na mesa e que Deus que responda. Falar, então tá bom. Então, e óbvio, e também não entender com a ideia que tipo, Deus veio impor a Moshe o que ele tem que ser feito e o certo de Moshe era se submeter a isso sem expressar a sua própria personalidade, seus próprios anseios, né? Muito ao contrário, o objetivo de Deus conversar com Moshe é para edificar Moshe. E para edificar Moshe tem que colocar os seus anseios e o que está na cabeça dele. A conversa não tem que ser na concordância, a conversa tem que ser exatamente expondo as dificuldades, assim que eu entendo. Então, na verdade, Moshe está colocando as dificuldades para Deus e Deus está resolvendo essas dificuldades para transformar nessa profecia Moshe do que ele era antes para o que ele vai ser depois. E, então, não vejo como como uma blasfêmia, assim, tipo, se Deus aparecer na minha frente, é óbvio que eu ia falar, sim, tudo bem, e vamos lá. Mas não é isso que a Torá quer te contar, não é isso que Deus quer fazer com o ser humano. Se fosse assim, Deus não criava o livre-arbítrio. E Moshe que está representando a humanidade, que é o quê? A gente é relutante, ele é o nosso representante. A gente tem problema, a gente tem dificuldade. E a dificuldade a gente não tem que esconder. A gente igual, sei lá, quem vai lá, um psicólogo, alguma coisa assim, não, você tem que botar. Tem que falar, tem que botar para fora. E é só assim você vai resolver os seus problemas. É um pouco como eu penso. Essa foi uma resposta muito boa. Muito obrigado. É raro ouvir isso. Cadê? Tem uma coisa aí parecida do que você falou, que talvez mais viagem ainda. De novo, mas é o mais ou menos que você falou, mas a gente está falando uma profecia. Sim. A Torá escreveu pra gente com essas palavras. Não necessariamente teve um diálogo realmente com as palavras de Moshe e Hashem. Pode ser que isso aqui é tudo um processo dentro da nevoá de Moshe tentando adquirir esses negócios, mas não necessariamente teve esse diálogo bonitinho. Sim, não é um diálogo, é uma profecia. Não necessariamente a profecia ela acontece através de diálogos. Ela é trazida na Torá na linguagem de diálogos. Pode ser entender, exatamente. Sim. Pode ser que é o processo de modificação que está sendo relatado de alguma maneira tangível para você, mero leitor. Eu também acho alguma coisa nesse sentido também. Mas é uma percepção um pouco mais complicada das pessoas alcançarem. Eu resisto um pouco mais. Um pouco mais complicado. Concordo. Eu falei que eu resisto. Vamos ver a resposta de Deus. Vayomer Adonai Elav, mi sampel Adam, o mi assum elem, o heresh, o piquer, o iver, aló anochi Adonai. Então falou Deus para ele, para Moshe. Quem botou a boca no homem? Ou quem fez o homem mudo? Ou heresh, ou surdo, ou piquer? Vai ter uma discussão sobre o que é o piquer aqui. A princípio, piquer é o que? O que vê, é o que ouve, ou inteligente. O que é o inteligente, né? Ou iver, ou cego, se não sou eu Deus. Então, assim, o literal, assim, quem que faz a pessoa ter os sentidos aí, os 5 sentidos? Sou eu. Então,
segura aí a sua onda. Ou eu vou resolver. Ou então, e se você tem um problema, saiba que fui eu. Ou seja, está tudo aqui na providência divina. Tá? Também tinha um que o Rav Shesky falou sobre o tempo anterior. Sim, diga. Se a mulher mais ou menos, o que ele fala, na verdade, os argumentos de Moshe, que ele é isco pé, não sei o quê, é que... Alguém falou parecido com isso também. Acho que ele não era nem israelítico, né? Nem de Israel, nem Ivri, nem Mitzri. Tipo, você quer fazer agora, tipo, falar com os caras, sabe, os caras mais importantes do direito. Você tem que ser um advogado, que conhece muito bem aquele assunto. Sim. Você quer falar com os engenheiros, você tem que entender de engenharia. Mas você está falando aqui, eu vou falar, você me está dando como objetivo falar com o Paró e falar com o Israel. Eu não sou nem isso nem aquilo, como que eu posso falar com eles? Tipo, como eles vão me ouvir, né? Tipo, eu não conheço a língua, eu não conheço tipo, os termos, eu não conheço a cultura. Sim. Eu não faço parte disso. Quem sou eu para falar isso? Não faz sentido nenhum. Vou resumir o que foi muito bem colocado. É o seguinte, eu vivi fora do povo de Israel e fora da política do Egito. Ou seja, não sei falar nem com outro. Como eles vão me ouvir? Eu estou fora da cultura, da forma de falar, eu não conheço as regras de etiqueta, como funciona. Sou uma pessoa totalmente externa. E óbvio que de propósito, Deus quer essa pessoa externa, né? Tipo, alienígena, que resolve os problemas. Vamos lá. Então, Deus está falando, o Urash vai falar assim, que Deus está falando o seguinte, quem te ensinou a falar? O que quer dizer que ou seja, quem botou a boca no homem? Ele falou, quem te ensinou a falar quando estava sendo julgado de morte pelo Egito? Que é quando delatam Moshe que ele matou o egípcio, e aí ele tem que fugir e falar, Renodadavar, agora foi sabido o motivo, ou a minha fala, ou o acontecimento foi sabido, e ele tem que fugir. E aí o Midrash fala que o Moshe foi capturado pelo faraó e ele acaba conseguindo fugir. Ele foi sentenciado à morte, ele estava lá como chama isso? Num calabouço, púlpito, o palco lá, praça pública para ser... Não, tem um nome. Para ser... Para ser... Não, está sendo julgado? Não, mas tem o carrasco, aí o cara sobe no palquinho lá. No palco lá, para ser executado, e no final ele consegue fugir, né? Então fala, quando estava julgado, quem te deu argumentos para você conseguir falar com o faraó? Quem fez o faraó ficar mudo? Aí acontece que o faraó quis responder e ele ficou mudo e não conseguiu falar, né? E não mate ele, aí não falou, não deu a ordem, né? E quem fez os servidores do faraó ficarem surdos e não ouviram também o faraó nada, né? E ficou todo mundo tão perdido. E quem fez os carrascos ficarem cegos para você conseguir fugir? Se não eu. Ou seja, eu te salvei. Aí está dizendo que nesse momento histórico, Urashi, nesse momento histórico, então, o Moshe conseguiu argumentar bem, o faraó não conseguiu falar nada, nenhum servo conseguiu saber o que o faraó está ordenando, e o carrasco ficou cego, e o Moshe assim conseguiu fugir para Midian. Tá? O Ibené vai falar que quem botou a boca no homem é o contrário de deixou mudo. Então, quem botou a fala e quem deixou mudo, né? E aqui, o piquer, o que é deixou piquer? É o antônimo de Heresh e Ive, ou seja, de cego e de Heresh de mudo. Não, de surdo. Aí vai ser... já foi o mudo. Então é surdo e cego, e você pode usar o piquer para os dois, e tem versículos na Torá que vai trazer como os dois sentidos, tá bom? Mas a princípio o piquer pode ser inteligente, porque até o surdo e o mudo, pela Torá muitas vezes, naquela época principalmente, não tinha muito discernimento, né? Porque não conseguia aprender, estudar, escutar e tudo mais. Tá? O Orachai fala, Deus está falando, tudo que Deus faz é por um propósito. O que aconteceu é para o bem. Tipo, eu que fiz isso, não é minha supervisão. O Rav Bravana também, tudo é uma esgarrar, tudo é uma supervisão divina, né? Eu não te coloquei uma fala boa, não é para se preocupar, né? Pois a boca, aí quando fala, quem bota a boca no homem? O que é a boca? Ele vai dizer, é o Aharon. O Aharon sabia falar bem, né? Quem fez mudo o homem? É você é o mudo, Moshe, né? Quem fez surdo? O faraó, e os cegos, os feiticeiros. Então, eu sei que o faraó é o eloquente, eu sei que você é o que não sabe falar, eu sei que o faraó não vai te ouvir, você vai lá e o faraó vai ser o surdo, e eu sei que os feiticeiros vão ser cegos e não vão ver os milagres que estão acontecendo. O Aharon era o eloquente. O eloquente, então a boca, o Aharon. Agora, o Urashi trouxe um midrash sobre o passado. O Rav Bravana está trazendo o que vai acontecer no futuro. Quando o Moshe for se apresentar para o faraó,
A boca é o Aharon, Moshe é o mudo, o surdo que não vai ouvir, quem é esse Deus? Vai falar, quem é esse Deus? É o faraó e os feiticeiros, não, os nossos deuses, a gente sabe também fazer os milagres, são os feiticeiros, são os cegos, que não conseguem ver a realidade. Né? O Malbim vai falar o seguinte, a natureza do ser humano é conseguir ver, conseguir falar e tal. Então, quando tem uma dificuldade, é por algum propósito. Temos um pouco aqui, acho que até hoje em dia é um pouco polêmico e delicado também, né? Mas se alguém tem alguma dificuldade biológica e tal, é porque existe um propósito naquilo, né? Deus fez por algum motivo, né? E aí ele vai trazer o Malbim também Urano, o Rabbeinu Nissim, vai falar que é para o pessoal não achar que foi Deus que trouxe a Torá, que foi Moshe que trouxe a Torá da cabeça dele, porque nem sabe, e sim é tudo de Deus, né? E o Malbim vai trazer mais um motivo. Entendi qual a relação de você trazer a Torá e Moshe. É isso, porque se ele fosse muito eloquente, Moshe, ia falar, ele que inventou a Torá da boca dele. Então tem um motivo dele de falar mal, para não ter essa suspeita. E o Malbim vai trazer mais um motivo, porque ele falaria a Torá, né? No final ele que vai contar, vai ensinar a Torá oral, né? De forma oral para todo o povo. E não pensar, né, que o Moshe falou, você quer uma palavra da cabeça dele. Porque quando ele falar a Torá, pelo Malbim vai falar de forma perfeita. E Moshe não sabe falar de forma perfeita. Logo, quando ele ensina a Torá, um milagre ocorre. Que ele fala corretamente. Então, quer dizer que Deus estará com ele. Que é Deus que está falando, e não Moshe. Através da boca de Moshe. Porque a boca de Moshe não é propícia para falar o que ele fala. Então, óbvio que é a boca de Deus. Que é pé. Moshe é o único que falou boca a boca comigo, né? Então, o Malbim. Tá? E... Um segundo, então Deus vai responder no 12. Veata, veata, então agora, lecha nochi, então agora vá para sua missão. Anochi é impirra, e eu estarei com a sua boca, né? Vioreticha shet daber, e eu vou te instruir o que você vai falar. Então a resposta de Deus é assim, então, eu que botei a boca, então, vai, você relaxa, e eu estarei na sua boca, e eu vou te instruir o que falar. E aí, de acordo com a opinião, o que é o problema de Moshe, cada um vai responder o que Deus está falando, né? Então vai falar o seguinte, ele não falou que vai curar a boca dele, sim vai instruir o que falar, fala isso e aquilo, tá? Né? Você não é eloquente? Então, o Sfono vai falar, eu vou te ensinar a falar com os políticos, fica tranquilo, né? O Rava Bravanel, eu vou te ditar as palavras para você conseguir falar as frases corretamente, sem os seus problemas. O Malbim vai falar, você vai falar de forma milagrosa. Cada um está trazendo a sua explicação e o conserto para ela, né? E o Netzi vai falar o seguinte, quando você for falar com o povo sobre a salvação, não terá problema de fala. E quando estiver falando normal, vai ter problema de fala, né? E aí, então, Moshe, a gente vai deixar para o que vem, vai falar, vai, amém, então, resolvi, tá resolvido, de acordo com todas as opiniões. Os comentários vão dizer, o Deus está trazendo a resolução para aquele problema que Moshe tem da fala, seja ele qual for, né? E aí vai vir, então, Moshe, vai vir com quinta relutância dele. Vai, Omer, Bia Adonai, Shalar na Beat Ishlar. Então falou, por favor, por favor, Deus, envia, por favor, nas mãos de alguém para enviar. Inclui fora dessa. Manda outro. Deus, sério, tu vai ficar fazendo isso? Vai me ditar a palavra e tá, vai ter que me ensinar. Manda alguém propício, vai lá. E aí os Midrashim vão já trazer pro Aharon, né? Tem uma pessoa aqui, não queria falar nada não, Deus. Não sei se está no seu radar ou não, mas, tem uma pessoa aqui, 100%. Tudo que tu tá pedindo, ele já tem. Por que não ele? Quais são, o que ele já tem? Vamos terminar com isso, a gente vai ver em alguns lugares. Primeiro no 4, no segundo, Êxodo. Não, vamos pular. Em Shmuel, Samuel 1. Samuel 1, capítulo 2, versículo 27. Digamos. Sabe o que eu pensei também quando você procurar? Sabe o que você falou talvez do início de ser humilde? Se ligar com isso de que a pessoa que é sugerida é o Aaron, na sequência, pode ser que na verdade o Moshe, o que ele estava querendo, ele não queria pegar o lugar de Aaron. Tipo, ele sabia que Aaron era o
tipo, o chefão do povo, né? A gente vai desenvolver isso na próxima aula, tipo, que é quando vai o trazer o Eldar, Aaron. É que ele ainda não tocou no Aaron, Aaron, tá muito indireto, né? Mas aí daqui a pouco vai ficar mais explícito. Você vai acabar voltando. Não acho que o Moshe era arrogante, mas sempre você voltar nesse assunto porque ele pensou que para ele é melhor o Aaron do que o. Não, que pelo o Hashem. Aaron ele pensou. Você tá defendendo o Aaron. Sim, porque no plano de Moshe, entendeu? O Moshe tá querendo impor o plano dele. É Aaron. Sim, é assim, Moshe já tá, na verdade, eu acho que ele também, a gente vai ver isso. Ele tá cantando, não, tem que ser Aaron, tem que ser Aaron. Só que ele não quer falar. Aí com o tempo ele... Mas aqui no Shmuel 1, capítulo 2, versículo 27, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim disse o Eterno, não me manifestei à casa de seu pai, estando ele ainda no Egito, ou seja, uma profecia que aconteceu para Eli, que ele é sacerdote, né? Ou seja, eu não me manifestei na casa do seu pai, estando ainda no Egito, na casa do faraó, quando estava ainda no Egito, você já não teve uma profecia, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer, sacerdote, então, está falando do Aharon Cohen, para oferecer sacrifícios no meu altar, para acender o incenso, para vestir o efode perante mim, e dei à casa do seu pai todas as oferendas queimadas dos filhos de Israel. Ou seja, quando está falando claramente, ou seja, você vem da linhagem desde Aharon, e não é ele que eu escolhi quando ainda estavam no Egito. Querendo dizer o seguinte, que Moshe, que Aharon já profetizava no Egito, antes de Deus falar com Moshe. Ele era profeta, ele já era o escolhido de Deus no Egito. E por isso ele vai virar o sacerdote, porque ele já desde o Egito é escolhido por Deus. Então não é só que Aharon é mais propício, ele já era o escolhido e reverenciado perante a sua tribo. Depois a gente tem mais claramente isso em Ezequiel, para terminar a aula, em Ezequiel 20, 42. No Ezequiel 32, 29, 23, 20, versículo de 5 a 7. Que Deus falou, e diz-lhes: assim disse o eterno Deus, no dia em que escolhi Israel e levantei a minha mão para a semente da casa de Jacó, e me fiz conhecer a eles na terra do Egito, ao levantar a minha mão a eles, dizendo: eu sou o eterno vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão a eles para tirá-los da terra do Egito e levá-los a uma terra que escolhi para eles, que emana leite e mel e a glória de todas as terras. Mas aqui não ficou claro em hebraico. Não sei, deixa eu ver se tem alguma coisa antes. No 5. ואמרת אליכם כה אמר השם ביום בחורי בישראל ושאל זה בית יעקב ויוודע להם בארץ מצרים. Aqui que é o versículo, ויוודע להם בארץ מצרים. Eu me conheci para eles na terra do Egito, Vessai Yadi Lahem Lemori, para dizendo que ia tirar do Egito. E aqui, agora eu não percebi muito, mas os sábios vão comentar que aqui é o Aharon. Ou seja, que Aharon já tinha profecias no Egito, dentro do Egito, falando assim, gente, Deus vai tirar a gente do Egito e levar para a terra dos nossos patriarcas. Ou seja, a mesma coisa que Moshe vai trazer, Aharon já estava fazendo no Egito, antes. E essa questão, provavelmente, que Aharon é eloquente, ele é profeta, ele fala, o povo ouve, ele é o pilar da esperança do povo lá no Egito, escravizado. Isso, aí foi depois, ele era o chefe do Sanedrim, provavelmente. E aí, assim, eu vou ocupar exatamente a posição do meu irmão, né? Então isso a gente vai ver a aula que vem. Muito obrigado. Ou seja, só uma pergunta. Para o povo, era irrelevante a nevoar dos feiticeiros do faraó que falou que o Mashiach ia chegar. Até que jogaram todos os meninos. Profecia não, né? Não, mas não jogou Aaron no rio. O Aaron já tinha nascido. Já tinha nascido. Já tinha nascido, sim. Ou seja, Ele é mais velho. ele era mais velho. Ou seja, se o Mashiach chegar, não era Aaron. Ah, sim, não. Não é Mashiach, né? O que ia destronar. Que ia salvar o povo. Sim. Mas a astrologia. O cruzamento entre as previsões dos egípcios E o que o povo de Israel. Sim. Pode ser. Tanto que o povo vai acreditar em Moshe. Né? Muito obrigado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal e cliquem no link do grupo para mais conteúdo de Purim.